Assembleia de Deus, harmonia. Convido-os agora para a gente realizar uma leitura bíblica no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 39 e 40. Lamentações 3, 39 e 40 diz assim: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de seus pecados. Examinemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Amém? Querido Deus, que a nossa consciência cristã cresça cada vez mais para reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados e nos humilharmos diante de Ti em tempo oportuno. Ajuda-nos de tal sorte que todos os que nos ouvem neste momento temam e tremam diante da Tua voz, da Tua palavra, e possamos humildemente rogar o Teu perdão, a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós, sobre esta nação, sobre o mundo que agora sofre sem enxergar uma saída. Pedimos o Teu socorro, como fez o salmista. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. És Tu, o nosso Senhor, portanto, socorre a cada um de nós, cada um dos nossos irmãos espalhados no mundo inteiro. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos, aqui está a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Estamos vivendo momentos difíceis. É inusitado o que está acontecendo aqui na história da igreja, acredito, desde a sua fundação há 2000 anos atrás. Eu acredito que nunca houve um momento em que o mundo todo estivesse então como hoje se pode ver. As igrejas vazias devido a esta pandemia que dispensa comentários, não é? Não devemos chover no molhado aqui, uma vez que as informações e a realidade esmagadora está bem pertinho de nós, dentro de nossas casas e de todas as nossas ruas e do país inteiro e do mundo. E aí, possivelmente muitos nesta hora diz de quem é a culpa, não é? Esse é um momento de possivelmente revolta de muitos, porém também de quebrantamento de outros. Temos que entender isto, porque o momento é extremamente delicado e exatamente em momentos assim, há um número que se quebranta diante de Deus. Lembro-me, possivelmente há uns 20 anos atrás, quando foi feita uma pesquisa e se identificou que as pessoas que encontravam-se nos hospitais, internadas, e às vezes até com diagnósticos extremamente negativos, estas se tornavam inteiramente abertas para ouvir a mensagem do Evangelho. Lamentavelmente, é preciso muitas vezes situações esmagadoras para fazer as pessoas parar um pouco e refletir sobre a vida. O que nós encontramos nesta passagem é o profeta
dizendo que o ser humano, o homem, ele não tem de que se queixar do Criador. Ele deve olhar para si mesmo e queixar-se dos seus erros, dos seus equívocos, das suas tomadas de decisões erradas e, em tempo, enquanto respira, voltar-se para Deus é a solução. Sem esse retorno, ninguém jamais poderá encontrar saída. Não adianta. O perfil comportamental do ser humano dos últimos dias está descrito na Bíblia de um modo bastante claro. Vejamos o que diz segunda carta de Timóteo 3, a partir do 1. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. O que você acha? Pessoas assim têm de quem reclamar? Se Deus afastar toda possibilidade de sofrimento dessas pessoas, vocês acham que elas melhorarão? Qual a conclusão? Imaginem, aqui está a descrição sobre o comportamento humano nos últimos dias. E sabem há quanto tempo, desde quando começou a contagem dos últimos dias? Há 2000 anos atrás. Nós lemos isso aqui, a promessa do derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá nos dias de Pentecostes. Foi exatamente uma promessa para os últimos dias. E Pedro disse sobre o que Joel também tinha profetizado séculos antes, sobre a chegada dos últimos dias, quando o Espírito se derramaria. E isso ocorreu. Já estão passando 20 séculos que isso começou a contar. E os homens vêm crescendo neste comportamento horrível desde então. Coisas assustadoras têm acontecido na terra, não devido às plantas, nem os animais do campo, mas provocadas exatamente pelo ser humano. E aí vem essa descrição aqui e a pergunta: de que se queixa este ser humano se o comportamento é este? Tem de que se reclamar? Se Deus abrir as portas e mandar toda a bênção afastando o sofrimento, eles só piorarão. Porque esse é a tendência do coração humano. Vejamos o que está em Deuteronômio 32 e 14 em diante. Com coalhada e leite do gado e do rebanho,
e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, e com as mais excelentes sementes de trigo, bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, te tornaste gordo, muito pesado e farto de comida, desprezaste a Deus que o fez e rejeitaste a rocha que é o seu Salvador. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis, e deixaram irado. Olha que coisa, olha a reação humana diante da bonança, da fartura, da bênção que Deus derramou sobre o povo. Olha o que aconteceu. O povo, então, deu coices, abandonou a Deus, esqueceu a Deus, e se voltaram então para os ídolos, cada um dos ídolos que estão aí em todas as frentes, não é? E causaram esta abominação aos olhos daquele que os estava alimentando, e provocaram ira no Senhor. Vejamos ainda o que diz Deuteronômio 31:20. Quando eu o tiver feito adentrar na terra, onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus pais na antiguidade, e quando tiver comido com fartura e houver prosperado, engordará e se deixará seduzir por outros deuses, e os servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Vejam outra colocação do próprio Deus aqui dizendo: vão romper comigo. No momento que eu abençoo, que eu introduzo nas promessas, na terra boa, que manam leite e mel, eles vão mais uma vez esquecer a aliança com Deus. E o que é que tem ocorrido ao longo de toda a história humana? É exatamente isso. Isso aqui. Essa é a gratidão. Deuteronômio 32:6. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante. Em verdade, Ele é o teu Pai, o teu Criador, que te remiu e que te estabeleceu. Tudo o que somos, tudo o que temos, veio de um só Deus, o Criador, nosso Pai. Por que então tanto desprezo a Deus? Países cujos líderes, há pouco nós recebíamos notícia do missionário da China, não foi? Vocês lembram a gente comunicando? Proibindo os próprios pais falar de Deus aos seus filhos dentro de suas casas. Proibido dizer que Ele existe. Imagine vocês, a afronta, o desprezo. E isso acontece em várias partes do mundo. E aí a gente vem para o nosso Brasil.
onde Deus, na boca da grande parte de pastores, é lamentável dizer isso, é um objeto de barganha apenas, e não o Deus Pai Criador, que nos estabelece com a sua graça e misericórdia. Então, o que é que nós temos que fazer diante desta realidade esmagadora que estamos vivendo? É cada um refletir sobre si mesmo, como está andando na presença deste Deus. O que nós precisamos fazer é nos voltar para Deus urgentemente, em tempo de se poder achar. Porque o ser humano, desde o nosso pai Adão, imaginem hoje, vamos imaginar comigo aqui, se alguém chegasse e dissesse: olha, esse fruto aqui, o fruto de sua preferência, pense aí no fruto que você mais prefere. E um médico, um especialista, um conhecedor dissesse: esse fruto contém o vírus e você não deve comê-lo. Você acha que alguém iria pegar e comer? Eu acredito que não. Mas o nosso pai Adão fez isto, exatamente isto. Não havia doença, não havia falta de nada, ele tinha liberdade. Deus disse para ele: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, exceto este fruto aqui. Ele contém o vírus, você não deve comer, porque se você comer, você vai morrer. Deixou isso claro, nítido. E mesmo assim, o homem foi exatamente lá e comeu. E contagiou a gente, todo mundo. Então, meus queridos, por que fazer a pergunta: onde está Deus? De quem é a culpa? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Esta é, portanto, a orientação da palavra de Deus. Nós não vamos encontrar falhas em Deus. Deus é perfeito. Deuteronômio 32:4. Ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Amém? É esse o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai, o Deus a quem nós estamos adorando. E convocando você, com o seu lar, com a sua casa, com os seus, para adorá-lo também. Essa é a maior reflexão. Deus está dando uma grande chance a este mundo. Os líderes mundiais têm a grande oportunidade de reconhecer os seus equívocos, os seus erros, os seus pecados e tornarem para Deus em tempo oportuno. Porque Deus desta forma está mostrando que todo sistema é frágil, é fraco, é inseguro, não é sustentável, não é confiável. Quando eles pensam a paz e segurança, vem repentina destruição.
Há um mês atrás ninguém pensaria que hoje estaríamos isolados e presos dentro de nossas próprias casas. Mas vale dizer uma coisa aqui agora: o pior vírus não é o coronavírus. Muitos filhos que ficaram hoje sem ir às aulas, às escolas, que ficaram restritos ao ambiente do lar, da casa, possivelmente muitos agora estão dizendo: o pior coronavírus é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão. Porque imaginem as crianças que estão sendo abusadas pelos próprios pais, as crianças que estão sendo violentadas, e as pesquisas mostram que as piores violências sofridas pelos inocentes, pelas crianças e pelos idosos, ocorrem dentro das próprias casas. A guerra não está fora, está dentro. Os piores coronavírus estão no Congresso, estão nos tribunais. E nós afirmamos isso porque de fato são nocivos à sociedade, e a maioria deles cometendo barbaridades contra a sociedade e estabelecendo leis injustas. E Deus está vendo tudo isto, e vem agora este medo generalizado, colocando todo mundo de um só tamanho, diante dos mesmos riscos, e os corações estão aí tendo a chance de se arrepender, de fazer o que Deus recomenda fazer em Isaías 1:16. Escute você aí, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal: ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Vocês que têm um cardápio aí, que tira da mesa do pobre para esbanjar, cardápios assustadores e vergonhosos, com o nosso dinheiro, com o nosso suor. Corrigi, buscai o direito, corrigi o opressor. Então sim, agora volta-te para Deus. Então sim, vinde e arrazoemos, diz Jeová. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, que é, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. É isso que nós esperamos, que essa consciência caia em cada um, em cada ser humano, não apenas lá, mas em todos os lares, todos os cidadãos dessa nação possam reconhecer os seus próprios pecados e se voltarem em tempo para esse Deus que é perfeito. Ele sabe por quê. A Bíblia diz que é necessário, olha Lucas 21:9, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Estas coisas vêm, essa pestilência, esses males, esse medo, tudo está devidamente profetizado e se cumprindo. O objetivo é encurralar muitas vezes o ser humano na perspectiva de salvá-lo, como está dizendo aqui. E como repete isso em Isaías 55, por exemplo, a partir do verso 6, procurai a Jeová enquanto é possível encontrá-lo. Porque depois que você partir,
A salvação consiste numa decisão que a pessoa toma enquanto vive aqui neste mundo. Não é depois, não é a missa de sétimo dia que vai remover o teu pecado, a tua iniquidade. É enquanto você pode achar Deus na existência deste mundo aqui. Então, enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio, o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Jeová, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ele quer perdoar. Esta é a realidade. Ele está querendo perdoar as pessoas. Com a sua graça e misericórdia, Ele quer acolher cada um. Agora é preciso sim retornar para Deus. Por isso que a leitura: não se queixe de ninguém, queixe-se dos seus próprios pecados e retornemos para Deus. Essa é a grande chance que o mundo tem. Oxalá que todos que agora estão com medo escutem a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estão oprimidos com medo, e eu vos aliviarei. Recebam a minha orientação, o meu ensino, o meu jugo, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Vocês vão encontrar o lugar do repouso em Deus, no momento que de fato voltarem para Deus. Isso ocorrerá. Agora, se continuar com este comportamento maligno, que é uma característica dos homens dos últimos dias, não haverá solução. Será encaminhado ao inferno, perecerá, não apenas na carne, porque perecer na carne é muito pouco, tem fim. Mas a Bíblia diz que aqueles inveterados, contumazes, que prosseguem no caminho do erro, que não refletem, não param para refletir, estes serão quebrantados sem que haja cura. Não haverá cura jamais. Por isso a Bíblia diz: o fogo jamais se apagará. E nós estamos aqui exatamente não para esmagar ninguém, não para desfazer da sua história até aqui, mas para anunciar a você que hoje é o dia aceitável, que hoje é o dia da salvação. Seja chorando, seja sorrindo, prefira Jesus, porque Ele veio trazer salvação a todos os homens. Paulo se elegeu como o pior desses homens, e mesmo assim ele disse: a graça dele me banhou, me alcançou, me salvou. E ele se tornou modelo para todos os demais homens em suas palavras. Portanto, não fique fora desse plano bendito de salvação. Reconheça em tempo oportuno e atenda o que diz a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 13. Escuta bem o que diz aí: se eu fechar o céu, olha, é Deus falando, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém? Então eis a saída. O que é que você está esperando? O que é que você quer? Você quer fugir desse Deus? Para onde você fugir, você estará na palma das mãos dele. Você não tem para onde fugir. Ou você vem humilhando-se, como disse Pedro na sua primeira carta 5 e 6, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Essa é a grande chance. É a chance que você tem de humilhar-se diante de Deus, reconhecer seus pecados e voltar para Ele. Você que está aí na penitenciária, preso, excluído da sociedade por razões justas, você pecou, você transgrediu, você não respeitou o seu semelhante, você cometeu crime. Mesmo assim, mesmo que você não saia daí jamais, mas a sua alma pode receber o perdão mediante a confissão e largar essa consciência maligna e voltar-se para Deus. Ele atenderá, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado Ele não despreza. Porém, todo aquele que se exaltar será humilhado. Não importa se você está preso ou livre, não importa se você exerce autoridade ou não, obedece apenas às autoridades. O fato é, se o teu coração está carregado de orgulho e de soberba, você será humilhado, porque a soberba precede a queda. Então tome todos os seus cuidados e volte-se para Deus. E aí alguém pode dizer, mas por que sofrimento? Aí eu quero concluir aqui dizendo que bendito sofrimento foi o sofrimento de Saulo de Tarso. Aquele homem que antes da queda e da cegueira respirava ameaças de morte, fazia o mal às pessoas, carregava ódio contra os servos de Deus. Mas quando ele caiu, quando ele ficou sem visão, quando ele ficou prostrado no chão, frágil e humilhado, e quando ele pediu ajuda, ele recebeu. Então Saulo caiu para cima, caiu subindo e não descendo. Foi exatamente a cegueira física que ele teve ali que fez com que ele enxergasse mais adiante. Foi aquela humilhação e sofrimento que o pôs numa nova caminhada, e um novo horizonte se abriu para ele. Esse susto e esse medo, e agora diante dos seus olhos a realidade de que os sistemas não te garantem, o teu dinheiro não te garante, a bolsa de valores não te garante, nenhuma ação garante os teus bens, todos podem sofrer perdas grandiosas e imprevisíveis. Você pode daqui a alguns segundos parar de respirar. Se Deus, a Bíblia diz no livro de Jó, desejasse, Ele retiraria a vida de todos os seres humanos em um só momento.
O poder está nas mãos dele. Ao invés de ficar acusando a Deus, você tem que se humilhar diante desse Deus, porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e o poder dele, muitas vezes, para vir à nossa vida, é preciso nos abater. Ele se apoia na nossa fraqueza. Humilhe-se diante de Deus urgentemente. Esta é a mensagem. Imaginem vocês, se Saulo não tem sofrido aquela queda, aquela cegueira, aquela fragilidade, ele não teria sido. A Bíblia hoje não teria 13 epístolas aqui, estariam faltando nas Escrituras, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe por que está permitindo isso na terra, porque são muitos coices dados contra Deus, muitas blasfêmias nos programas, muitas vezes sendo levados por apresentadores, zombadores de Deus, governos que apoiam as afrontas ao ensino de Jesus, patrocinam isso com o dinheiro público, levando às praças zombadores e escarnecedores de Deus, acusando aquele que é santo, santo e santo, que é reverenciado pelos exércitos celestiais, que é adorado em todos os lugares. Mas surge o que diz as Escrituras, Judas 1:17, vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertaram: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades, afrontando e zombando de Deus. E nós estamos aqui hoje dizendo: para um pouquinho, reflete em tempo e volta-te para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Que Ele, pois, nos abençoe, nos ajude. Imaginem vocês se não tivesse faltado recursos, amigos, comida, bebida, dinheiro para o filho pródigo. Quantas vezes ele teria voltado? Nenhuma. Absolutamente não teria voltado. Então, bendita falta, bendita escassez, bendito sofrimento, porque fez com que ele caísse em si e dissesse o seguinte: ah, que saudade da casa do meu pai. Ah, que desejo de voltar. Então, meus queridos, que seja assim com cada um que me ouve neste momento. Vamos nos voltar para Deus, vamos agradecer ao Criador, vamos reconhecer a sua misericórdia e graça, e vamos viver e enfrentar essas adversidades com obediência, respeitando todas as orientações que nos são passadas por quem entende e conhece do assunto. Já estamos fazendo esse sacrifício aqui de afastar os nossos irmãos das próprias reuniões de culto. Estamos enfrentando esse momento tão difícil, mas crendo que o Senhor não nos deixa nem nos desampara. Nós vamos seguir em frente. Seja abençoado aí na sua casa, leia mais sua Bíblia,
dedique-se à palavra de Deus e à oração, e vamos fazendo o nosso melhor, e assim, cada um dia, chegará em Sião perante Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Agradeço a equipe musical que aqui esteve, os músicos, cantores, e a você de casa aí, a sua audiência. Muito grato, Deus abençoe. Nos sigam aí, nós estaremos comunicando sempre alguma coisa através da página da igreja. E as contribuições, como sempre, vocês sabem como direcionar, de modo que a gente continue mantendo todos os nossos compromissos assumidos, e Deus há de prover tudo, porque a nossa confiança não está em nenhum sistema mundial. Nós oramos para que esses sistemas funcionem, para que sejam sabiamente estabelecidos, e que os homens possam reconhecer que o nosso socorro só vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus abençoe, uma boa noite para todos, até o próximo domingo. Nós estaremos aqui às 18 horas novamente, ministrando a palavra e oferecendo a cada um a oportunidade de juntos, virtualmente, estarmos adorando e bendizendo o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. Que o grande amor de Deus, a graça inesgotável de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém.